caros amigos, é com grande entusiasmo que damos continuidade à nossa jornada pela história bizantina. Antes de mergulharmos no passado, quero destacar um detalhe importante: nosso público não para de crescer, mas muitos ainda não se juntaram oficialmente a nós. Se você ainda não é inscrito, não perca mais tempo, assine agora mesmo e ative as notificações para não ficar de fora de nenhuma novidade. A história que vamos contar hoje merece sua atenção total. Estamos diante de um novo capítulo, a ascensão da dinastia macedônica, fundada por um homem que redefiniu o destino de Bizâncio, Basílio I. Sua trajetória é tão extraordinária quanto improvável. Imagine um homem de estatura imponente e presença marcante, que começou sua carreira nos estábulos imperiais, ganhou a confiança da corte e se tornou camareiro do imperador Miguel. Mas sua ambição não conhecia limites. Com um golpe audacioso, eliminou seu senhor e tomou o trono para si. Um caminho para o poder que mistura oportunismo, coragem e uma pitada de crueldade estratégica. Basílio não era apenas um conquistador, que era um visionário. Percebeu que Bizâncio não podia mais viver de mitos e glórias passadas. Era a hora de agir. A império estava à beira do colapso, quase perdida para os árabes, ameaçada pelos búlgaros. Sua resposta? Uma política externa agressiva e pragmática. Firmou a paz com búlgaros e rus, mas não se limitou à diplomacia. No mar, esmagou as frotas árabes, recuperando o controle sobre rotas vitais. Cidades italianas como Nápoles, Amalfi e Salerno curvaram-se à influência bizantina, enquanto o Adriático voltava a ser um mar interno do império. E como se não bastasse, promoveu uma reforma jurídica sem precedentes, o Eis-Agoge, um código que unificou leis civis, eclesiásticas e criminais em um único sistema. Pela primeira vez, o direito bizantino ganhou estrutura, clareza e, acima de tudo, um instrumento para conter o poder crescente da Igreja. Porque aqui está o cerne do problema: em Bizâncio, a Igreja não era apenas uma instituição espiritual, era uma força política que disputava palmo a palmo o controle do Estado. Basílio I deu o primeiro passo para estabelecer limites. Quem manda aqui, o imperador ou o patriarca? Essa tensão, iniciada por ele, marcaria toda a dinastia macedônica e ecoaria pelos séculos seguintes. Seu sucessor, Leão VI, o Sábio, não herdou apenas o trono, mas também esse legado de conflitos. Talvez não fosse o mais forte dos guerreiros, mas sua inteligência e cultura o tornavam um governante único. Um intelectual no trono, escrevia sermões, decretos e até oráculos. Diz a lenda que, disfarçado de mendigo, vagava pelas ruas de Constantinopla à noite para testar a vigilância das guardas. Quando era capturado e reconhecido, comemorava, afinal, isso significava que seus soldados estavam alertas. Clássico, não? A história adora reis que se misturam ao povo para provar sua própria eficácia. Mas além dos mitos, Leão foi um reformador prático. Seu grande legado, as basilicas, um código que regulamentou as relações entre produtores e o Estado. Parece burocracia chata, mas era a espinha dorsal da economia. Pela primeira vez, o governo fixou preços de compra para grãos e outros produtos, garantindo estabilidade para agricultores e comerciantes. Um planejamento que hoje chamaríamos de política econômica estratégica. E a batalha com a Igreja? Continuou ferrenha. O patriarca Fócio, uma figura poderosa e inconveniente, foi deposto quando desafiou a autoridade imperial. Leão não perdeu tempo, no lugar, colocou seu próprio irmão. Prático, não? A diplomacia bizantina, por sua vez, floresceu como nunca. Os bizantinos descobriram que a força bruta não era a única arma. Alianças, subornos e tratados bem elaborados podiam ser tão eficazes quanto espadas. Assinaram pactos com a Armênia e com a Rússia de Kiev, enquanto mantinham os árabes sob controle, que embora os búlgaros estivessem se tornando um problema cada vez maior. O crescimento da Bulgária era incontestável. Sua economia fortalecia-se a ponto de Constantinopla impor tarifas protecionistas contra mercadores búlgaros, com sinal claro de que eles representavam uma ameaça comercial real. Foi a primeira guerra econômica da história bizantina. Quando os búlgaros responderam com armas, Leão recorreu ao movimento ousado, aliou-se aos magiares, um povo nômade que mais tarde daria origem à Hungria. Juntos, derrotaram os búlgaros. Mas a vitória foi efêmera. Os bizantinos, mestres na arte de manipular alianças, usaram os pechenegues para afastar os magiares sem pagar um único nomisma de recompensa. Genial? Sim. Sustentável?
Não. Em 896, o Tsar Simeão, líder búlgaro, infligiu uma derrota humilhante às forças imperiais e impôs um tratado que doía no orgulho bizantino. Pela primeira vez na história, o império foi obrigado a pagar tributo a um inimigo. A Bulgária, agora uma potência balcânica, expandia seus domínios enquanto Bizâncio via a Sicília escapar definitivamente para as mãos dos árabes. E como se não bastassem as derrotas externas, Leão VI tinha um ponto fraco: as mulheres. Sua vida amorosa era um verdadeiro romance bizantino, no pior sentido. Antes mesmo de se tornar imperador, mantinha um caso escandaloso com Zoé, sua amante. A família, em pânico, apressou um casamento para ela com um nobre qualquer coisa para afastá-la do futuro soberano. Mas o destino, ou a teimosia, tem suas ironias. Quando Leão subiu ao trono e sua esposa, Teófano, faleceu, ele não hesitou, mandou buscar Zoé, anulou seu casamento e coroou a imperatriz. Um gesto romântico? Ou um cálculo político? O fato é que o casamento durou pouco. Zoé morreu, e Leão. Para quem quer se aprofundar nesse período fascinante, recomendo a obra do historiador britânico Jonathan Harris, Bizâncio, História de um Império Esquecido. É uma análise minuciosa, desde a fundação até a queda de Constantinopla, repleta de detalhes que transformam a história em algo vivo. Você encontra o livro na plataforma Striki, dá muitos, em formato de texto ou áudio. E aqui vai uma dica valiosa: com a assinatura Muitos Premium, você tem acesso não só à biblioteca completa, mas também a 50 GB de internet, música ilimitada e o catálogo do Kion, o serviço de streaming da Muitos. O melhor: pode compartilhar o plano com até 3 pessoas, sem custo extra. Basta seguir o link na descrição e garantir seu acesso agora mesmo. A história de Bizâncio é feita de glórias, intrigas e lições que ecoam até hoje. E nós estamos apenas começando. Não fique de fora. Imagine um imperador cujas escolhas amorosas abalam os alicerces de um império. Leão VI, o sábio, não era apenas um estrategista das palavras e das leis, era um homem de paixões tão intensas que desafiavam até a autoridade divina. Os cronistas da época não economizam nas descrições: suas esposas eram bombásticas, mulheres de uma beleza tão arrebatadora que pareciam saídas de lendas. A primeira, Evdóquia, uma joia de Constantinopla, morre jovem, deixando para trás um trono sem herdeiro. E aqui começa o drama. Porque um imperador sem descendência é um imperador com os dias contados. Leão casa-se pela segunda vez, depois pela terceira, cada união mais escandalosa que a anterior. A aristocracia bizantina já torcia o nariz: 3 casamentos imperiais? Era quase um ultraje. Mas Leão não se detém. Quando conhece Zóia, sim, outra Zóia, como se o nome fosse um feitiço, ele está perdido. Uma beleza de olhos negros como a noite, uma paixão que queima mais que as tochas do grande palácio. Só há um problema: o patriarca se recusa a abençoar um 4º casamento. Basta, declara. A igreja não sancionará esta afronta. E então, no meio de uma liturgia sagrada, a história toma um rumo cinematográfico. Um homem emerge da multidão, brandindo uma clava. O golpe mira a cabeça do imperador, mas a arma enrosca-se nas cortinas do templo, atingindo apenas sua sobrancelha. Sangue escorre pelo rosto de Leão enquanto o patriarca, pálido de terror, foge do local, convenientemente interpretando o ataque como um sinal divino. Ou será que era medo de ser o próximo alvo? O agressor é capturado. Os cronistas esquecem de registrar seu destino, mas, dado o padrão bizantino, é seguro assumir que seu fim foi instrucional. Ferido, mas vivo, Leão não perde tempo. Marcha até o patriarca e, com a eloquência de quem tem o império nas mãos, argumenta: você me negou o casamento, mas minha mulher está grávida. E você? Fugiu do templo como um covarde. Que moral tem para me julgar? O patriarca, envergonhado e sem saída, cede. Zóia é coroada, e 9 meses depois nasce Constantino, o futuro Constantino VII Porfirogênito, o nascido na púrpura, um título que não era metáfora, mas uma marca de sangue imperial. Aqueles que vinham ao mundo no salão púrpura, revestido do raríssimo mármore roxo, eram a elite da elite, a linhagem mais pura de Bizâncio. Mas o destino de Constantino não seria um conto de fadas. Seu reinado começa sob uma sombra. Primeiro, o irmão Alexandre, co-imperador, morre repentinamente, convenientemente.
Em seguida, uma revolta explode para arrancá-lo do trono. Quem a esmaga? Sua própria mãe, aquela zóia de olhos negros, a mesma que desafiou a Igreja e o destino. Por um tempo, a paz reina até 920, quando Romanos Lecapeno, chefe da frota, orquestra um golpe. Zóia é exilada para o mosteiro, e Romano se proclama imperador. Mais uma vez, o jogo dos tronos bizantino mostra suas garras. 20 anos depois, a roda gira novamente. Os filhos de Romanos o derrubam, mas duram apenas um ano no poder. O povo se rebela, e então, como um eco do passado, lembram-se de Constantino. O homem que deveria ter sido imperador é restaurado ao trono. E aqui está sua genialidade. Para celebrar sua vitória tardia, ele manda cunhar uma moeda de ouro com seu perfil, uma obra-prima numismática. Hoje, essa moeda é uma relíquia vendida por 20 a 30 mil dólares em leilões, um testemunho dourado de um império que soube transformar até as suas crises em arte. Mas Constantino VII não era um guerreiro. Enquanto seus generais lutavam, e frequentemente perdiam, contra os árabes, sim, aquele Creta malfadado, que parecia uma maldição bizantina, ele se dedicava à literatura. Escreveu tratados sobre cerimônias imperiais e a administração do império, documentos que, ironicamente, sobreviveram quando suas campanhas militares fracassaram. Sob seu reinado, os textos sagrados foram unificados, padronizando o que a Igreja Ortodoxa usa até hoje. Morreu, dizem, envenenado, um final quase poético para um homem que passou a vida entre intrigas e tinta. E então chega Nikéforos Focas, o general invencível. Um homem tão popular que, ao assumir o trono, sua primeira medida foi novamente recrutar os russos, desta vez para uma missão que finalmente deu certo: reconquistar Creta. Com a ajuda dos guerrilheiros de Kiev, os árabes foram expulsos em 962, e a ilha voltou ao controle bizantino. Mas Focas não parou por aí. Tomou Alepo, recuperou Antioquia, e esmagou Tarsus. O califado árabe, outrora um pesadelo, agora se desintegrava em facções. Bizâncio respirava aliviado até perceber que a verdadeira ameaça vinha do norte, os búlgaros. Focas, porém, não era homem de meias medidas. Se não podia vencer os búlgaros sozinho, quem melhor para chamar Duque Sviatoslav, o príncipe de Kiev? Em 968, os russos desembarcam nos Balcãs e arrasam as forças búlgaras. O imperador comemora até que, em 969, os pechenegues atacam Kiev. Desculpe, seus bulgaros podem esperar, meu povo está em perigo, diz Sviatoslav, e parte para defender sua terra. Focas fica sem aliados, e, pouco depois, sem a vida. Seu sobrinho, João Tzimicés, o apunhala nas costas literalmente. E assim segue Bizâncio, uma dança macabra de traições, envenenamentos e regências frágeis. Imperadores crianças, mães ambiciosas, generais que se tornam tiranos por uma temporada. O império, outrora indestrutível, começa a apodrecer por dentro até que, como um raio em noite escura, surge Basílio II, o bulgaróctono, o amatança búlgaros. Um homem que não só esmagaria o maior inimigo de Bizâncio, mas também selaria um acordo que mudaria a história para sempre, o batismo da Rus. E é aqui que a nossa história ganha um novo capítulo porque, quando Basílio II olhava para o norte, ele não via apenas bárbaros. Via aliados. E um império que, mesmo à beira do colapso, ainda tinha um último trunfo na manga. E aqui está o cerne da tragédia bizantina no final do século X, um império que, apesar de sua glória milenar, começa a ruir pelos mesmos vícios que, séculos depois, corroeriam a Europa feudal. A aristocracia, inchada de terras e ouro, ergue exércitos privados como se fossem brinquedos de guerra. Cada general ambicioso, cada estrategista de salão, sonha com a coroa ou, na melhor das hipóteses, com um fantoche que dance conforme a música que eles mesmos tocam. Não é à toa que, em 976, a revolta de Vardas Cleros irrompe como um incêndio em palha seca. E no epicentro desse caos? Um Basílio II ainda verde, cujo trono balança como um barco em tempestade. Mas é nesse momento de desespero que a genialidade bizantina e a disfarçatez diplomática brilham com força total. Basílio, sem exército, sem recursos, sem tempo, faz o que nenhum imperador ousaria, negocia com o diabo. Ou melhor, com Vladimir de Kiev, um príncipe que, aos olhos de Constantinopla, não passa de um bárbaro ambicioso, mas cujos machados e espadas são a única moeda que pode salvar o império.
Ajude-me a esmagar esses traidores, diz Basílio em essência, e eu lhe darei o que nenhum bárbaro jamais teve, o sangue imperial. E aqui vem o golpe de mestre. Porque Vladimir não é tolo. Ele sabe que uma aliança com Bizâncio não é apenas um casamento, é um passaporte para a história. Sua Russo ainda é um reino nascente, uma terra de florestas e nevoeiros, onde a legitimidade se mede em espadas e juramentos. Mas e se, de repente, o príncipe de Kiev se tornasse cunhado do Basileus? Se seus herdeiros carregassem nas veias o mesmo sangue que corria nas veias dos Césares? Isso não seria apenas poder, seria destino. Basílio, porém, tem um problema. A lei bizantina é clara como cristal: nenhuma princesa de sangue imperial pode se casar com um pagão. É uma regra antiga, sagrada, intocável. Mas Basílio está com as costas contra a parede. E quando o império está à beira do abismo, até as leis mais sagradas se tornam negociáveis. Então ele faz o impensável. Não posso dar-lhe minha irmã, diz ao enviado de Vladimir, com um sorriso que esconde um plano. Mas e se ela não fosse mais uma pagã? A armadilha está armada. Porque Basílio não está apenas oferecendo um casamento, está oferecendo uma fé. Uma religião que, além de salvar sua alma, teoricamente, daria a Vladimir o que ele realmente deseja, o selo divino de um império. E assim, quando os Drushnik de Kiev, guerreiros de barbas ruivas e olhares afiados, pisam pela primeira vez em Constantinopla, eles não veem apenas uma cidade. Veem um milagre. A Santa Sofia se ergue como um farol de Deus na terra, seus mosaicos dourados refletindo uma luz que parece vir de outro mundo. Os bizantinos, com suas túnicas de púrpura e seus rituais solenes, movem-se como se fossem mais que mortais. Isso, pensam os eslavos, é o que significa ser imperador. E Vladimir, astuto como uma raposa, entende a jogada. Ele não quer apenas uma noiva, quer um império. Então ele aceita. Batiza-se. Recebe Ana Porfirogeneta, a princesa de sangue violeta, e com ela, algo muito mais valioso, o direito de chamar a Russo de herdeira de Roma. Mas Basílio não é ingênuo. Ele sabe que, para cada favor concedido, deve haver um preço. E o preço aqui são 6.000 guerreiros russos, uma força tão brutal quanto disciplinada, que desce sobre os rebeldes como uma tempestade de aço. Scleros é esmagado. Varda Focas, o outro traidor, é derrotado. E o trono de Basílio, antes tremendo, agora se firma sobre ossos. Mas há algo mais. Porque daqueles 6.000, muitos não voltam para casa. Eles ficam. E assim nasce a Guarda Vareg, um corpo de elite composto pelos mais ferozes guerrilheiros do norte, russos, vikings, homens para quem a lealdade se compra com ouro e glória. Eles são os cães de guerra de Constantinopla, os bárbaros que agora patrulham as ruas da cidade mais civilizada do mundo, olhando para as mulheres bizantinas com o mesmo desejo com que olham para o saque de uma cidade inimiga. E os bizantinos? Eles os toleram. Porque, no fundo, sabem, esses avárvaros são o que resta entre eles e o colapso. E é aqui que a ironia da história se revela em toda a sua crueldade. Porque enquanto Vladimir volta para Kiev com uma princesa, uma fé e um legado, Basílio II muda. A traição o marca como fogo. Ele se torna um homem de aço, um estrategista implacável, um imperador que não hesita em arrancar línguas de bispos incompetentes ou queimar aldeias que ousam desafiá-lo. A derrota na Bulgária em seu primeiro reinado ensina uma lição: a misericórdia é um luxo que impérios moribundos não podem pagar. E então, em 1014, chega Belazitsa. O dia em que Basílio, o homem que já foi um fantoche, esmaga a Bulgária de uma vez por todas. 15.000 prisioneiros. Uma vitória tão completa que os cronistas bulgaros choram até hoje. E um novo título, gravado a sangue na história, Bulgaróctono. O Matança Búlgaros. Mas essa é uma história para o próximo capítulo. Porque o que vem depois não é apenas conquista. É vingança. E quando Basílio II decide punir os bulgaros pela última vez, ele não usa espadas. Ele usa cegueira. 15.000 almas quebradas. Não espadas, não machados, apenas lâminas afiadas rasgando pálpebras, um corte preciso que apaga a luz para sempre. E no meio daquele mar de trevas, um detalhe cruel: a cada 100 cegos, um homem com um olho restante. Não por piedade, mas por cálculo. Um guia. Um lembrete vivo de que até a misericórdia de Basílio era uma arma.
Imagine a cena, colunas de homens tropeçando, mãos estendidas como raízes desesperadas buscando apoio, enquanto o único que enxerga aquele que poderia liderar, que poderia salvar é forçado a conduzi-los de volta à Bulgária. 15.000 fantasmas retornando à pátria, não como soldados derrotados, mas como uma maldição ambulante. Uma mensagem sem palavras, gravada na carne, isto é o que acontece quando desafiam o império. E a Bulgária? Ela não resistiu. Não pôde. O choque foi demais. Em 1018, o país que já fora um pesadelo para Constantinopla desabou como um castelo de cartas sob um sopro. Basílio II não apenas conquistou, ele apagou. Os búlgaros se renderam até o Danúbio, e o mapa da Europa foi redesenhado com sangue e ferro. A vizinhança, que tremia ao ouvir o nome de Simeão, agora sussurrava o de Basílio com um terror ainda maior. Mas o império não para. Quando um dragão devora um reino, seus olhos já estão fixos no próximo banquete. E o próximo prato? O Ocidente. Aqui entra Veneza. Ah, Veneza! A cidade que sonhava ser Constantinopla quando crescesse. Olhe para a Basílica de São Marcos, para os mosaicos dourados, para as cúpulas que beijam o céu como se quisessem tocar Santa Sofia. Tudo isso? Roubado. Não com espadas, mas com contratos. Porque em 992, os venezianos, daqueles mercadores astutos que cheiravam ouro a quilômetros de distância, conseguiram o que nenhum exército conseguiria, um acordo que os transformaria nos novos senhores do comércio mediterrâneo. 7 vezes menos impostos. 7 vezes. Enquanto os outros pagavam em suor, Veneza pagava em sorrisos. E o que recebeu em troca? Um império dentro do império. Um porto franco, um fluxo de seda, especiarias e, acima de tudo, poder. Constantinopla abriu suas veias, e Veneza bebeu até se tornar rica demais para ser ignorada. Tão rica que, séculos depois, ela própria afundaria a faca nas costas de quem a alimentou. Mas isso é outra história. Por enquanto, baste dizer, Basílio II, em sua sabedoria, viu em Veneza uma aliada. Um posto avançado. Uma ponte para a Itália. Só que pontes funcionam nos dois sentidos. Enquanto o Ocidente se infiltrava pelos poros de Constantinopla, o Oriente fazia o mesmo, mas de maneira muito mais sutil. Porque a verdadeira conquista não vem só pelas armas. Vem pelas palavras. Pelos ícones. Pelas cúpulas que se erguem como coroas sobre cidades distantes. A Rússia de Kiev, por exemplo. Quando Vladimir, o Santo, batizou suas terras nas águas do Dniepr, não foi apenas a fé que chegou. Foi um exército silencioso de bispos gregos, de mestres construtores, de artistas que pintavam santos com pinceladas douradas. Os primeiros metropolitas? Gregos. Os primeiros mosteiros? Cópia fiel dos de Constantinopla. E as duas grandes Sofias, a de Novgorod e a de Kiev, não eram apenas igrejas. Eram declarações. Nós somos herdeiros de Roma, diziam suas cúpulas. Nós somos a nova luz do mundo. Basílio II morreu em 1025, com a Sicília ainda nos olhos e a espada na mão. Mas o império que deixou para trás já estava doente. Não de peste, não de fome e de mulheres. Porque quando as irmãs Zoé e Teodora herdaram o trono, Constantinopla virou um tabuleiro de xadrez onde as rainhas moviam os peões. Maridos eram escolhidos, descartados, envenenados. Generais eram promovidos, traídos, exilados. 20 anos de caos onde o poder não pertencia a quem governava, mas a quem sobrevivia. Até que, finalmente, um homem emergiu das sombras, Constantino Monomaco. E com ele, o início do fim. Monomaco não era um guerreiro como Basílio. Era um burocrata. Um reformador. Um homem que acreditava que leis e escolas poderiam salvar o que espadas não conseguiam mais. Criou o primeiro Ministério da Justiça da história. Fundou uma universidade onde não se ensinava a arte da guerra, mas a filosofia e o direito, as duas colunas que, em sua visão, sustentariam o império. Construiu mosteiros como se fossem fortalezas da fé. E, é claro, não esqueceu do povo. Enquanto a nobreza conspirava, ele distraía as massas com espetáculos. Um elefante nas ruas. Aplausos. Um girafa tropeçando pela agora. Risadas. O povo feliz é um povo que não faz revoluções.
Mas enquanto Constantinopla se distraía com bestas exóticas, algo muito mais perigoso crescia no horizonte. Longe. Tão longe que poucos prestaram atenção. Naquelas estepes queimadas pelo sol da Ásia Central, um povo de cavaleiros ágeis como o vento começou a se mover. Os seljúcidas. Eles não eram um exército. Eram uma tempestade. Em 1055, tomaram Bagdá. Em 1064, estariam nas portas da Armênia. E quando finalmente colidiram com os exércitos bizantinos, o Império descobriria, tarde demais, que suas legiões não eram mais invencíveis. Mas antes disso, antes do desastre, antes da queda houve o Raskol. O grande cisma. 1054, um ano que deveria ter sido de diálogo. Em vez disso, virou uma facada nas costas da cristandade. O patriarca Miguel Cerulário fechou as igrejas latinas em Constantinopla. O Papa Leão IX enviou legados para resolver a questão. Mas quando os emissários romanos pisaram no mármore sagrado de Santa Sofia, não vieram com humildade. Vieram com exigências. Abram nossas igrejas. Não. Reconheçam a supremacia de Roma. Nunca. E então, em 16 de julho, os legados papais fizeram o impensável. Deixaram sobre o altar uma bula de excomunhão contra o patriarca. Miguel, em resposta, queimou o documento e excomungou eles. O abismo estava aberto. 2 igrejas. Um Deus. Nenhuma reconciliação. Monomaco tentou reformar. Tentou fortalecer. Mas como consertar um navio que já está afundando? Em 1043, os Ruso de Arosla, o sábio, atacaram Constantinopla. O pretexto? Um mercador morto em uma briga de mercado. A realidade? Uma demonstração de força. Monomaco queimou a frota inimiga, cegou 800 prisioneiros ecoando os métodos de Basílio e, 3 anos depois, assinou um tratado de paz com Kiev. Um tratado tão sólido que duraria séculos. Até o dia em que os canhões otomanos rasgariam os muros da cidade. Mas o verdadeiro legado de Monomaco não está nos tratados. Está no que ele não viu. Porque enquanto ele se deleitava com girafas e reformava ministérios, as areias do Oriente já tremiam sob os cascos dos cavalos seljúcidas. E em 1071, em Manzikert, o Império descobriria que até os gigantes caem. Quando não há mais ninguém para segurar a espada. 25 anos de envenenamentos, conspirações e cegueira política. Um quartel-general imperial transformado em ringue, onde cada novo imperador era mais medíocre que o anterior. E quando o ciclo de incompetência finalmente se encerra, quem ocupa o trono? Nikéforos III Botaniates, um nome que soa como uma piada amarga da história, reinando entre 1078 e 1081, como se o tempo todo fosse uma contagem regressiva para o desastre. Mas enquanto Constantinopla se afogava em intrigas palacianas, os seljúcidas não pararam. Não depois de Bagdá. Não depois de saquearem Cesareia em 1067. Não depois de desembarcarem na Ásia Menor em 1069, repetindo o mesmo caminho que os árabes haviam aberto 2 séculos antes. E certamente não depois de Manzikert. Em 1071, Bizâncio reuniu o que julgava ser um exército invencível, 100.000 homens, armaduras reluzentes, estandartes imperiais tremulando ao vento. Os seljúcidas os varreram do mapa. Não como um exército derrotado, mas como um império que esqueceu como se luta. O imperador romano IV Diógenes, capturado em batalha, foi esmagado pelo peso de sua própria coroa antes mesmo de ser libertado, porque em Constantinopla, traição é um esporte mais popular que a guerra. Um novo imperador foi aclamado, uma nova guerra civil começou, e os seljúcidas? Eles simplesmente avançaram. Até que Nikéforos III, esse fantoche no trono, percebeu o óbvio, não havia como vencer. Em 1077, assinou um tratado de paz, na verdade, um ato de rendição disfarçado. Pagou tributo. Comprou tempo. Como se ouro pudesse deter a maré. O acordo durou 1 ano. Em 1078, os seljúcidas tomaram Niceia. Não qualquer cidade. Niceia. O coração artesanal, o nó logístico, a joia à beira de um lago que, décadas depois, seria o palco de um dos capítulos mais sangrentos das cruzadas.
E enquanto o imperador, agora um monge forçado, deposto e humilhado em 1081, rezava por misericórdia, os bárbaros em que Bizâncio nunca entendeu faziam de que sua capital. A apenas 109 quilômetros de Constantinopla. Hoje, de carro, são 2 horas de viagem. Na Idade Média, um exército marchando a passo forçado chegaria em 2, 3 dias. Os seljúcidas não eram mais uma ameaça distante. Não eram mais sombras no horizonte. Eram um punho cerrado batendo na porta. E na próxima vez que a história chamar, eles não vão esperar por resposta.